Em 2007, o Steve Jobs subiu no palco da Macworld Convention para mudar o mundo com o anúncio do iPhone. No vídeo de hoje, a gente vai analisar a maior empresa do mundo, a Apple. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e se você é novo por aqui, já não esquece de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores e se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. E antes da gente partir aqui para análise, alguns recados importantes. O primeiro é que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, então não compre ou venda ações da Apple pelo que eu falar aqui nesse vídeo, mas se você estiver atrás de um serviço, um produto de carteira recomendada, a gente tem, é só você se tornar assinante GA Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui do lado, e nós temos inclusive uma carteira global com stocks, REITs e ETFs no exterior. Então faz a sua assinatura lá, testa por 7 dias, se você não gostar, o cancelamento é totalmente gratuito. Deixa o like, né, como eu comentei no início desse vídeo, e também nos acompanhe nas outras redes sociais, né? Eu tô lá no Instagram, a gente tem grupo também, tem vários perfis aí no Twitter bem legais para você acompanhar. Eu vou deixar tudo no primeiro comentário aqui desse vídeo. E começando com a história da Apple, ela foi fundada em 1976 por 3 pessoas diferentes, apesar de todo mundo lembrar mais do Steve Jobs, que foi o rosto da Apple por muitos anos. No mesmo ano que ela foi fundada, eles lançaram o Apple One, que foi um embrião ali de um computador pessoal, que deu ali origem praticamente ao Macintosh, que foi lançado em 1984, e principalmente ao iMac, que foi lançado em 1998, revolucionando toda a indústria de computadores nos anos 90, tá? No final dos anos 90, já se preparando para o início da era da internet. E o lançamento do iMac não foi só importante do ponto de vista de mercado, mas também para a Apple, né? Ela vinha de prejuízos nos anos anteriores a 98 e estava muito em xeque ali a gestão do Steve Jobs como CEO. E o sucesso do iMac trouxe novamente lucro para a empresa, trouxe uma boa geração de caixa e deu novamente credibilidade para o Steve Jobs na época, que continuou como CEO da Apple por vários anos. Após o sucesso do iMac, vários anos de sucesso, de boas vendas, eles lançaram em 2001 o iPod, né, revolucionando ali também agora a indústria da música, onde as pessoas poderiam ter num único aparelho milhares de músicas de uma só vez, né? Então isso daí também foi bem inovador. Então a Apple, historicamente, sempre foi uma empresa conhecida pela sua inovação, né? Inovou no mercado de computadores, depois inovou no mercado aqui de música, de aparelhos, por assim dizer. E em 2007 veio a maior inovação da história da Apple até então, que foi o lançamento do iPhone, revolucionando o mercado de telefonia mundial, tá? Então, não existia um smartphone que conseguia acessar a internet, mandar mensagem, ouvir música e fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, multifunções, multitarefas. E o Steve Jobs subiu no palco lá do Macworld Convention e anunciou o iPhone em 2007 e mudou para sempre a história do mundo, né? Hoje todo mundo precisa de um celular, todo mundo usa um celular para tudo, e foi tudo praticamente graças aí à Apple, tá? Ao longo dos anos seguintes, ela seguiu lançando vários novos produtos e serviços, tá? Em 2010 ela lançou o iPad. Em 2015 é que ela lançou o Apple Watch e o AirPods, tá? O Apple Watch é o relógio, o AirPods é aquele fone de ouvido branquinho que todo mundo costuma ver por aí. E além de dezenas de pequenas aquisições que foram agregando tecnologias para a Apple, né? Se estima que ela fez mais de 100 aquisições ao longo da história dela. Não é uma empresa que fez tanta aquisição quanto a Microsoft, mas é um número relevante de aquisições, e sempre aquisições muito pequenas, tá? E sempre lançando produtos novos e serviços novos, agregando ali ao seu ecossistema, o ecossistema da Apple, principalmente o ecossistema do iPhone, e a gente vai falar um pouco mais para frente. Graças a isso, né, graças a todos esses sucessos e seguidas revoluções em várias indústrias, a empresa se tornou hoje a maior empresa do mundo, com valor de mercado de 2,3 trilhões de dólares. Ela está no setor aí de tecnologia e produtos, né? O código dela na Nasdaq é AAPL. Ela tem somente um tipo de ação e tem o mesmo poder de voto, tanto o acionista comum quanto os acionistas majoritários. O código aqui na B3 é AAPL34 e a cotação hoje é 162 dólares. Falando um pouco agora sobre o modelo de negócios da Apple, ela tem uma receita muito bem diversificada dentro do seu ecossistema, tá? Então esse daqui é mais ou menos uma foto do ecossistema hoje da Apple. Ela tem vários produtos aqui, né? O AirPod, o Apple Watch, os computadores, os iPads, o iPhone, e dentro desses produtos tem vários serviços agregados, e ela trabalha, assim, maior parte do público da Apple é pessoa física, e aí dentro dos produtos que ela vende, ela tem vários serviços agregados que completam esse ecossistema. Então tem a Apple TV, o Apple Pay, o Apple Care, que é uma espécie de seguro, o iCloud, que é a nuvem dela, enfim, tem vários serviços
que ela tem ali em volta do ecossistema dela, tá? Hoje, 52% da receita dela vem do iPhone, 10% do Mac, 7,4% do iPad, 10% de outros acessórios, como Apple Watch, AirPods, e 20% de serviços, tá? Então, muita gente entende que a Apple ela é muito dependente do iPhone no ponto de vista de venda. Mas eu trouxe aqui para vocês também um outro ponto de vista que é o de margem bruta, tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista de margem bruta, os serviços correspondem por 33% de todo o lucro bruto da Apple. Ou seja, a Apple tem bem mais margem nos serviços do que ela tem nos produtos, tá? Então, quando você divide aqui, o iPhone ele acaba sendo menos relevante dentro do lucro bruto, apesar de ser o produto mais relevante do ponto de vista de receita, tá? Uma outra coisa interessante é ver a diversificação da empresa regionalmente, né? Ela tá aí com 43% nas Américas, América do Norte, Central, América Latina, 24% na Europa, 18, 19% aqui na China, e aí considera Taiwan, Hong Kong, tudo como China, e o restante aqui em Ásia e Pacífico. Passando agora para o histórico de resultados da empresa, a Apple é uma empresa de tecnologia um pouco mais madura do que a média da bolsa americana, tá? Tem muita empresa de tecnologia, quase que startup no mercado americano, e a Apple ela tá naquele grupo de empresas mais maduras, junto ali com a Microsoft, por exemplo, principalmente porque os produtos que correspondem pela maior parte da receita dela, né? Por exemplo, o iPhone, o Mac, o iPad, todos eles são produtos com vários anos de existência já, que já tem um bom público, que já tem um bom market share, que já são líderes ali nos seus mercados. Então ela tem um crescimento mais lento no longo prazo, tá? Então nos últimos 10 anos a receita da Apple cresceu 8% ao ano, cresceu até menos do que a Microsoft, que a gente tinha visto, já teve análise aqui no canal. Os lucros cresceram aproximadamente 9,2% ao ano, então ela conseguiu sim ganhar eficiência, apesar de que a Apple sempre foi uma empresa muito eficiente, sempre trabalhou com margens muito altas, então ela não tem muito como ganhar mais margem, tá? Só se ela continuar lançando serviços que tem margem maior do que os produtos, né? Mas, enfim, ela sempre teve uma boa margem, e a crise em 2020 impulsionou alguns dos serviços dela, né? Principalmente a parte ali de Apple TV, né? A parte ali de entretenimento que ela tem, então foram impulsionadas assim por isso. E com o lançamento do iPhone 13, naquele momento de crise, onde faltava chips, onde faltava, enfim, a logística mundial estava muito confusa, a Apple fez um lançamento do iPhone 13 com uma precificação maior do que os seus lançamentos anteriores, né? Até porque a situação de mercado era outra, inflação e tudo mais. E ela conseguiu lançar um smartphone ali custando um pouco a mais do que ela tinha subido de preço historicamente, o que fez com que a receita dela desse um salto muito relevante, além de todos os mercados dela terem puxado também, tá? Então a empresa, historicamente, sempre teve uma boa margem EBITDA, se a gente olhar aqui, ó, 33, 34, 36%, 33% aqui seria a média, uma boa margem EBITDA, e como ela tem pouca despesa com venda, porque ela tem praticamente uma venda quase que terceirizada, né, e não gasta muita despesa com marketing, ela tem uma forte valor de marca, as pessoas querem comprar, as pessoas ficam na fila para comprar o iPhone assim que lança. Então é um produto que quase que se vende sozinho, ela não tem muita despesa com venda, e ela tem canais de vendas praticamente terceirizados, né? Então tem várias lojas, várias varejistas que compram os iPhones para revender no mercado. Então ela consegue ter um EBITDA muito próximo aqui do lucro líquido, uma margem líquida bem alta, tá? Ela lembra bastante a VEG, né? Apesar de não ter nada a ver aqui o modelo de negócio, a VEG também é assim, né? Ela tem um EBITDA muito próximo do lucro líquido, porque ela não precisa muito ficar fazendo propaganda dos produtos dela, porque as grandes empresas querem os produtos da VEG porque sabem que tem boa qualidade. Se aplica aqui uma lógica parecida com a Apple, tá? Então ela historicamente sempre teve uma margem líquida bem alta, tá? Apesar de ter subido aqui nos últimos anos com toda essa questão da crise que favoreceu as empresas de tecnologia, e ela sempre teve um lucro líquido, uma empresa aí que lucra nos últimos 12 meses, né? Aqui tá 2023, porque a Apple também divulga às vezes um resultado com um ano fiscal diferente, mas vejam aqui como últimos 12 meses, né? Nos últimos 12 meses, um lucro líquido aí de 95 bilhões de dólares é muito resultado para uma empresa só, por isso que ela é hoje a maior empresa do mundo. Falando um pouco agora da gestão de caixa da Apple, ela é uma forte geradora de caixa, então somente em 2022 foi gerado aqui cerca de 122 bilhões de dólares de caixa. Ela é uma empresa que historicamente, assim como as outras Big Techs,
teve sempre um caixa robusto, então essa barra azul que vocês estão vendo aqui é o quanto que a Apple tinha no caixa dela, então fechou ali 2022 com 169 bilhões em caixa, e ela tem mais caixa do que dívida, então a empresa não tem uma dívida preocupante. Se vocês olharem esses pontos vermelhos aqui, é a dívida líquida dela sobre EBITDA, e sempre foi negativa, tá? Pelo menos nos últimos 10 anos, a Apple praticamente não teve nenhum momento onde ela se alavancou de forma muito relevante. Então, uma empresa muito sólida, um balanço muito sólido, forte geradora de caixa, pouca dívida. E isso, quando você tem uma empresa com todas essas características e que está num movimento de crescimento mais maduro, sobra espaço para a empresa pagar mais proventos, tá? E se vocês olharem aqui, essa linha verde aqui em cima é o quanto do fluxo de caixa a Apple distribuiu em forma de proventos ou de recompras, tá? E no ano de 2022, por exemplo, 85% desse valor aqui de 122 bilhões foi distribuído em forma de proventos ou recompras. Então, praticamente aí 100 bilhões de proventos e recompras para os seus acionistas, né? E vocês podem olhar aqui que nos últimos 5, 6 anos a Apple vem pagando bastante dividendo, vem pagando bastante, comprando bastante as suas próprias ações, né, para gerar valor para os acionistas. E ela era conhecida no passado como uma empresa de crescimento, que nunca pagava dividendos, né? Isso mudou bastante para vocês verem que as empresas evoluem, né? E como o Peter Lynch falava, toda a empresa de crescimento um dia vai ser uma empresa de dividendos, e é hoje o caso aqui da Apple. Falando um pouco agora do retorno histórico da Apple e de valuation, a Apple, quando começou o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, que começou a derrubar as cotações de todas as empresas de crescimento, todas as empresas de tecnologia no mercado americano, dentro das Big Tech, a Apple foi a que menos caiu, né? Mostrando que ela realmente é vista pelo mercado como uma empresa de mais qualidade e mais resiliente, talvez, os seus produtos frente às outras Big Techs, né? Amazon, Microsoft, Google, Facebook, essas outras empresas, tá? De 1993 até hoje, a Apple deu um retorno de 37.000% versus 1.500% do S&P 500. Então a empresa outperformou aí, performou acima do mercado, mas muito acima do mercado, gerando muito valor para os acionistas. E nos últimos 10 anos deu uma alta aí, um retorno de mais de 1.100% versus 209 do S&P 500, tá? Então a empresa trouxe aí um belo resultado para os seus investidores no longo prazo, né? E aí seria até estranho ela não tivesse feito isso, né? A gente viu aqui os resultados da empresa sempre crescente, receita crescente, lucro crescente, geração de caixa crescente, dívida controlada, a empresa com uma receita diversificada. Então, realmente, ela gerou o retorno aí compatível com os seus fundamentos, tá? Quando a gente olha aqui o indicador de preço-lucro, como a Apple é uma empresa um pouco mais madura do que as outras Big Techs, eu acho que faz sentido olhar o preço-lucro. Ela, historicamente, se vocês olharem aqui 2017, 18, 19, ela negociava ali cerca de 15 vezes, 17, 18 vezes. E aí, no momento da crise ali, né, no momento que os serviços dela e produtos dela começaram a ser mais demandados e as pessoas estavam dispostas a pagar mais pelo iPhone, pagar mais pelo AirPod, pagar mais pelo Apple Watch, e estava tendo uma liquidez abundante no mercado, né? As pessoas recebendo dinheiro, auxílio e tudo mais, e usando isso para comprar produtos da Apple, ela foi precificada ali a 35 vezes lucro, 30 vezes lucro, e vem caindo essa precificação, apesar de que ela estacionou num patamar mais alto do que o patamar histórico, né? Hoje ela está negociando aí 25 vezes lucro, 28 vezes lucro, muito acima da média dela antes da crise, tá? Então isso daqui é um ponto de atenção para vocês entenderem se realmente a empresa mudou tanto assim de patamar a ponto dela hoje ser precificada ali quase que o dobro do que ela era vista pelo mercado antes da crise. Partindo agora para os pontos fortes e fracos da tese da Apple, um ponto forte é que a empresa é líder em mercados importantes e tem marcas fortes, né? Quando você olha ali o market share por receita, a Apple ainda é líder de mercado, porque por mais que ela não venda a mesma quantidade da Samsung ou da Xiaomi, ela vende produtos muitas vezes com um preço ali acima desses concorrentes e tem ali, quando a gente olha do ponto de vista de receita, um market share maior. Além disso, ela tem marcas muito fortes, né? Marcas desejadas, como eu falei, as pessoas querem ficar na fila, né? Ela lançou o iPhone 13 em 2021 por um preço, se eu não me engano, foi $150 acima do ano anterior, e mesmo assim vendeu a mesma quantidade ou até mais. Então as pessoas gostam dos produtos da Apple, vão pagar mais caros por ele, mesmo ela reajustando os preços todo ano. Então isso daqui é uma vantagem competitiva muito interessante da Apple, tá? Um outro ponto positivo é o ecossistema que reduz o churn, né? O que eu quis dizer com isso? Quando a pessoa compra um iPhone ali, por exemplo, ela vai assinar o Apple Care, vai assinar o iCloud, vai assinar o serviço de música, enfim, vai assinar alguns serviços ali,
E quando a pessoa já está dentro desse ecossistema, já está na nuvem, já está tudo dentro do ecossistema da Apple, é muito mais difícil, né? É muito mais doloroso ela trocar para um outro aparelho, né? Trocar para Samsung, porque tá tudo ali na Apple, né? O e-mail, tá tudo o Apple Pay. Então ela tem esse ecossistema que acaba prendendo mais o cliente e é um ecossistema que as pessoas gostam, né? As pessoas gostam dos produtos e serviços da Apple, é tudo feito com muita qualidade. E além disso, aumentar o valor agregado, né? Ela não vende somente o smartphone, né? Por exemplo, algumas concorrentes dela, a Xiaomi, né? Muitas vezes vende só o smartphone, não tem nenhum outro serviço que a Xiaomi oferece. E aí a Apple acaba ganhando vantagem nesse ponto de vista, tá? Um outro ponto forte é a diversificação da receita em vários países, que isso reduz o risco da empresa, como a gente viu, e setores em tendência de crescimento, né? Apesar de que a maior parte da receita dela vem de mercados mais maduros, de computadores, smartphones, ela está presente também em serviços e produtos que estão em franca expansão, né? Como entretenimento, com Apple TV, iCloud ali na parte de nuvens. Então ela tem ainda muito espaço para começar a tomar mercado nesses outros segmentos, tá? Ela é uma empresa lucrativa, como a gente viu, tem ótimas margens, margem EBITDA, margem líquida e uma forte geradora de caixa, então é uma empresa bem sólida, né? Até falo isso aqui, né? O balanço sólido e sem dívida, então é uma empresa de tecnologia tranquila para você carregar na sua carteira, tá? Você não vai ter essa preocupação se a empresa tá gerando caixa, se ela tá endividada. Um outro ponto forte é que ela praticamente terceiriza toda a produção dela, né? Então ela tem vários fornecedores espalhados pelo mundo e cada um faz um pouco ali para transformar e construir o iPhone, os computadores, os iPads, enfim, todos os produtos dela. E isso faz com que ela seja uma empresa de baixos ativos, apesar de ser uma empresa de 2,3 trilhões de dólares, ela tem poucos ativos, pouco patrimônio ali, né? Ativos tangíveis mesmo. Então ela consegue gerar bastante retorno com baixo ativo, tá? Ela tem uma boa diversidade de canais de venda, então não é a Apple sozinha que vende os milhares de produtos que ela vende, né? Então, como eu falei, o varejo vende os produtos dela, outras pessoas fazem revenda, e-commerce, enfim. Então ela tem uma boa pluralidade ali nos canais de venda, loja física, online, enfim, todo lugar você consegue comprar os produtos da Apple, tá? E por último, 7% da receita dela é investida em pesquisa e desenvolvimento, então é uma empresa que sempre está pesquisando para desenvolver novos produtos, novos serviços, novas inovações no mercado, né? Recentemente anunciou aí que possivelmente vai entrar e está desenvolvendo um carro elétrico para provavelmente competir aí com a Tesla e outras empresas do setor. Então é uma empresa que sempre está buscando entrar em novos setores e novos produtos, e apesar disso é um valor baixo, né? Tem outras empresas de tecnologia que investem muito mais em relação à receita do que a Apple, tá? E ela tem um CAPEX muito baixo, então é uma empresa aí que gera bilhões de caixa, né? Se eu não me engano, gerou aí 100 bilhões de caixa, não foi isso que a gente viu? 122 bilhões de caixa em 2022 e ela gastou menos de 5 em CAPEX. Então é uma empresa aí de baixo CAPEX, né? Porque ela tem poucos ativos e tudo mais, tudo aquilo que eu já falei. Então é um case muito interessante de um crescimento mais sólido ao mesmo tempo que a empresa vai gerando opcionalidades ali através desse investimento que ela faz em pesquisa. Passando agora para os pontos fracos, essa dependência do iPhone, né? A gente viu que cerca de 50% da receita da empresa vem do iPhone, então isso daí realmente traz uma certa dependência. E quando você pensa no ecossistema inteiro, ela tem um risco ainda mais concentrado no iPhone, porque vários dos compradores, dos clientes ali da Apple acabam tendo alguns serviços porque eles têm um iPhone, né? Acaba tendo o iCloud, acaba tendo o Apple Care. Então, se ela perde esse cliente, ela perde não só a venda do iPhone, mas ela perde também as receitas que esse cliente trazia nesses outros serviços, né? Porque se a pessoa não tem mais o iPhone, por que ela vai continuar pagando o Apple Care? Ou por que ela vai continuar pagando o iCloud, né? Não faria muito sentido. Então ela tende a perder mais do que a receita do iPhone quando ela perde um cliente. Um outro ponto fraco aqui é o risco regulatório, né? A Apple é a maior empresa do mundo hoje, ela tem milhões de dados de várias pessoas e isso tem preocupado não só as pessoas, como vários governos ao redor do mundo todo que estão buscando fechar um pouco o cerco para essas empresas, tentando aí fazer com que elas sejam menos poderosas, tá? Além disso, vários governos estão querendo passar uma espécie de taxação única para essas grandes empresas, porque como elas são gigantes, elas conseguem reduzir ali o imposto que elas pagam, terceirizando a produção num país X, passando a receita para um país Y. Então esses governos estão tentando fazer com que estão discutindo ali para fazer com que essas empresas tenham ali uma certa contribuição universal, independente de onde vem o lucro dessas empresas, que é um risco também, tá? Ela também tem uma dependência de fornecedores, então, por exemplo, hoje muitos chips que a Apple utiliza
são produzidos pela TSM, que são produzidos lá em Taiwan. Isso não teria um problema, porque ela faz contratos de longo prazo, né? Então a Taiwan é uma ótima empresa, ótima fornecedora, mas muitas pessoas têm esse medo político em relação a Taiwan, em relação à China. Então, se você tem esse medo, né, de alguma coisa acontecer, de ter algum tipo de proibição de comercialização entre empresas dos Estados Unidos, empresas do Oeste, com empresas lá da Ásia, né, principalmente ali Taiwan, por alguma intervenção da China, talvez seja uma empresa que é melhor você não ter na carteira, tá? E o último ponto fraco, a parte de concorrência, né? A Apple é uma empresa gigante que tem vários produtos e serviços, e em todos esses ela tem concorrentes de peso, né? Trouxe aqui só alguns exemplos, mas ela tem na parte de telefones, concorrência da Samsung, da Xiaomi, na parte de computadores concorre muito com a Microsoft, na parte de outros serviços e acessórios ali como fones de ouvido e relógios, ela concorre com várias outras empresas que fornecem esses acessórios, na parte de entretenimento com Apple TV concorre com Netflix, concorre com Disney, enfim, então ela tem ótimos empresas concorrendo com ela pelos mesmos clientes, digamos assim. Isso com certeza aumenta a competitividade aí do setor e faz com que ela não possa ficar parada e no tempo, sem nenhuma inovação, sem continuar oferecendo os novos serviços, porque sem dúvida nenhuma os clientes podem migrar para os concorrentes dela em algum desses outros serviços que os concorrentes e produtos que os concorrentes oferecem. Passando agora para o final, a minha nota para a empresa, para o setor eu dou nota 4 aqui, porque ela tem vários setores, né? A Apple não está num único setor, ela tem uns que são mais maduros, como de computadores, como de celulares, e tem outros que estão em uma expansão maior, né? Eu gosto de todos os setores que ela está inserida, não tem nenhum que eu ache ruim, por assim dizer, mas eu vou tirar um ponto porque ela é uma empresa mais madura, em setores mais maduros, com market share, onde não há tanto mais espaço para crescer, pelo menos nesses setores. Falando pela empresa, eu dou uma nota 8. A Apple, pelos números, é uma empresa muito boa, excelente, seria nota 10 aqui, mas como ela tem riscos ali que eu julgo serem um pouco mais relevantes do que de algumas outras Big Techs, eu tiro alguns pontos aí por conta disso, né? E falando aqui de governança, eu dou uma nota 5, porque a empresa sempre gerou muito valor aos acionistas no longo prazo, não tem nenhuma questão de diferença de poder de votos ali nas ações, todo mundo tem um poder de voto, eu gosto bastante desse tipo de alinhamento. É uma empresa que tem conseguido gerar bastante valor ali através de recompras, recentemente dividendos, então é uma empresa que não dilui os acionistas, nunca teve envolvida em nenhum caso de corrupção, né, de escândalos assim, nesse sentido. Ela tem várias denúncias que envolvem mais ali os clientes dela, os produtos, fornecedores terceirizados, mas aí envolvendo a Apple mesmo e ações para prejudicar os sócios minoritários, do meu conhecimento não tem nenhuma. Eu tiraria um ponto aqui porque a empresa realmente peca muito nas apresentações para os investidores, né? Mas eu acho que seria injusto porque a maioria das empresas nos Estados Unidos realmente, enfim, não tem nenhum gráfico, não tem nenhuma apresentação, então seria injusto aqui cobrar também da Apple isso se ninguém faz, né? Então, assim, no final, ao meu ver, é uma ótima empresa aí. Você tem que estudar e entender se esses pontos fortes para você pesam mais do que esses pontos fracos que eu pontuei aqui, para você decidir se faz sentido ou não você investir na empresa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Lembrando que se vocês quiserem uma ajuda, uma ideia de portfólio para investir no exterior, vocês podem sempre se tornar assinante GA Pro, ter acesso a várias das nossas carteiras, inclusive a nossa carteira global. Deixa o like nesse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais investidores, se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e até o próximo vídeo.